Que bom ter você conosco aqui de novo. Já estamos na 10ª parte do nosso treinamento e hoje nós vamos estar vendo um assunto bem interessante, que é o desenvolvimento do programa A Fé Vem Pelo Ouvir. E hoje nós vamos estar vendo exatamente como fazer esse desenvolvimento do programa nas igrejas, como abrir grupos de audição, o desenvolvimento do programa em igrejas. Esse é o nosso tema. Então, tomando como a base bíblica, como ponto de partida, né, e também agora com a experiência que nós, como missão, já temos de 40 anos realizando esse ministério, nós temos algumas sugestões e algumas instruções para a implantação do programa A Fé Vem Pelo Ouvir na sua igreja. É claro que cada um tem a liberdade e até mesmo o desafio de contextualizar essas sugestões e essas instruções dentro da sua realidade. E certamente vão descobrir na prática novas metodologias e novas sugestões para compartilhar conosco no futuro e nós podemos acrescentar no nosso treinamento. Mas hoje vamos focar então no desenvolvimento do programa na plantação das igrejas. Nós queremos falar um pouquinho sobre antes de começar a reunião, antes de abrir os grupos na igreja, nós temos algumas coisas importantes a fazer. E a primeira delas é identificar e formar grupos na igreja. Ou seja, nós precisamos procurar pessoas, grupos que estejam dispostos a realmente fazer um compromisso de ouvir sistematicamente todo o Novo Testamento. Sabe que vai começar em Mateus e vai até o final, no idioma materno das pessoas que vão estar ouvindo, aquele idioma do coração. E esse grupo pode ser um grupo que às vezes já exista, ou então um grupo que vai ser criado com esta finalidade. Pode ser um grupo de jovens, um grupo de mulheres, um grupo de adolescentes, um grupo de crianças, um grupo de homens, de juniores. Pode acontecer na EBD, pode acontecer nas casas, os pequenos grupos familiares, ou mesmo em lugares onde a igreja esteja querendo abrir novas comunidades, novas congregações. É uma boa maneira de ampliar a área de atuação da igreja. A primeira coisa, então, é identificar quais serão esses grupos que serão abertos. O segundo passo, ainda dentro da sugestão de como plantar na igreja, é designar um líder. Esse líder nós chamamos de facilitador. É aquela pessoa que é encarregada pelo bom funcionamento de cada grupo, né? É claro que esse líder vai escolher a casa, vai escolher o anfitrião, aonde vai ser realizado, mas ele que é responsável. Ele vai ter a responsabilidade pela implantação do programa e ele vai estar sempre ali fazendo o acompanhamento. Esse facilitador é chave para que o grupo tenha sucesso. A terceira dica que nós damos aí para um bom funcionamento de um grupo numa igreja é que o pastor ou líder deverá escolher o dia, a hora e o local. Quer dizer que, pelo menos, a reunião deve ser semanal. Raras exceções daria certo fazer ela quinzenal ou mensal. A reunião deverá ser, no mínimo, semanal. E essa reunião ela deverá ter um local pré-agendado, de preferência sempre o mesmo local, a não ser que por situações tenha que mudar o local. E essa reunião deverá ter um horário marcado, normalmente uma reunião de 1 hora, para se escutar o Novo Testamento e conversar sobre o Novo Testamento. É muito importante o pastor ou líder designar dia, hora e local da reunião. Vamos avançar então? O próximo passo importante, antes de começar a reunião, é preparar a igreja com mensagens. Isso é fundamental. Quando nós vamos entrar num novo projeto, antes de começar a igreja, os grupos, a igreja ela deve estar motivada, deve estar preparada com mensagens que falem sobre a importância de escutar a palavra de Deus, de compartilhar a palavra de Deus, de estudar juntos a palavra de Deus. Eu sugiro que pelo menos 2 domingos seguidos antes do início do programa, nos grupos, o pastor deve tomar o domingo ali, o culto, para orientar a igreja, para ensinar as bases bíblicas
utilizando alguns textos que nós damos aqui, mas é fundamental que a igreja toda esteja em momento de expectativa, que seja criada essa expectativa, que seja feito esse preparo, para que não comece de qualquer maneira, que também vai poder parar ou acabar, não, que haja realmente um compromisso, que a igreja se envolva nessa preparação. A próxima dica para o grupo ter sucesso e funcionar bem na igreja é: a igreja ou grupo deverá ser desafiado e motivado, né? Olha só, quando você tem um líder que está comprometido, ele vai levar as pessoas a um compromisso de frequentar essas reuniões para ouvir a palavra de Deus. É muito importante essa preparação, é muito importante essa motivação por parte da liderança, né, para que as pessoas estejam com essa expectativa de participar, que realmente comecem com todo o vapor, com todo o desejo de ouvir a palavra de Deus e obedecer à palavra de Deus. E a última dica para a reunião nas igrejas é ter a certeza de que antes do começo de cada reunião, você esteja com um equipamento preparado, com a bateria carregada, né, testar o equipamento, que o equipamento esteja funcionando, que tenha carga suficiente para aquela sessão, que seja o equipamento adequado pela quantidade de pessoas que terão ali, né, para que tudo possa ser feito com excelência e ótima qualidade. O próximo ponto que nós queremos ver, nós vimos antes de começar a reunião. Agora vamos falar um pouquinho já sobre a reunião em si. Primeiro, a reunião, ela normalmente vai ter um período de aproximadamente 30 minutos para se ouvir e 30 minutos para interação. É claro que não são 30 minutos direto, né? Falando, 30 minutos direto, ouvindo. Ouve, fala, conversa, ouve de novo, conversa, fala, e assim intercaladamente, mas a reunião, em média, ela dura 1 hora. Fazendo isso em 40 reuniões, dá para se ouvir todo o Novo Testamento. Então o líder, ele vai servir de guia para que haja, produzir essa interação. Eu aconselho que o líder, ele antes daquele dia, ele ouça o trecho a ser ouvido. Para cada trecho, ele pode fazer uma pausa, dizendo aquilo que vai ser ouvido naquele capítulo, ou depois recordar o que foi dito. Pode preparar perguntas para os participantes conversarem, responderem, perguntas que levem a uma participação geral. Nós vamos ter um treinamento específico sobre isso, mas é muito importante que o líder fale em rápidas palavras o conteúdo que será visto, criando uma expectativa do que vai ser visto aqueles dias, das histórias que serão contadas, né? E às vezes também resumindo aquilo que foi ouvido, tá bom? Então essa participação do líder é muito importante. Não deixa a reunião se prolongar demais, por horas. Não, 1 hora já é um tempo mais do que suficiente para assimilar bastante a palavra de Deus. A segunda dica para a nossa reunião é que o grupo, ele vai se reunir regularmente para ouvir de uma forma ordenada e contínua o Novo Testamento. Tem que estar bem claro na mente das pessoas que nós estamos ali para começar do início até o fim. Isso é, de Mateus capítulo 1 até o último versículo de Apocalipse. E se for possível também, providenciar que cada pessoa do grupo possa acompanhar, se ela sabe ler, é claro, acompanhar a audição com um texto do Novo Testamento, com a mesma linguagem que está sendo dita ali, para que ele possa, além de ouvir, ver também a leitura correspondente àquilo que está sendo falado, que está sendo ouvido ali. Essa é uma dica muito boa também, tá? Acho que se deve ter essa convicção de que nós vamos perseverar juntos, tanto na reunião, na realização das reuniões, na medida do possível conservando o dia, a hora e o local que você vai escutar. Isso cria uma continuidade, cria uma regularidade e um compromisso daquelas pessoas. Não fique mudando dia, mudando horário, mudando local sempre. Isso atrapalha o funcionamento do grupo. A próxima dica que nós queremos dar para a reunião é que o líder do grupo e mesmo o grupo deve estar disposto a realizar correções necessárias caso
sugira o promotor. O promotor realmente é a pessoa que é responsável por vários grupos, aquela pessoa que está ali de olho, procurando saber o andamento do grupo. Então o líder do grupo, ele deve estar atento àquilo que o promotor vai estar sugerindo. Por exemplo, o promotor percebe que aquele horário não é um bom horário, ou que o local não foi um local apropriado, que tem um outro local melhor, onde as pessoas afluirão com mais facilidades. Então ele pode fazer correções para que o programa seja implantado de forma adequada. Isso deve haver essa liberdade de, quando necessário, fazer as mudanças. E o próximo item legal também aí são os relatórios e os testemunhos, que devem ser compartilhados com o promotor. Isso é muito importante, gente, porque compartilhar aquilo que Deus tem feito no grupo, curas, restaurações de relacionamentos, conversões, batismos, isso tudo são informações valiosas para aquelas pessoas que estão investindo tempo, recurso financeiro para fazer as gravações, para enviar os equipamentos. E quando nós temos uma história verdadeira do mover de Deus no meio do povo, isso motiva demais os doadores, as pessoas que estão se esforçando para que isso tudo aconteça no mundo. Então a congregação sempre deve guardar essas valiosas informações e repassar em histórias breves, em relatos breves, em vídeos curtos, em fotos, de alguma maneira fazer chegar até nós da liderança essas informações daquilo que tem acontecido nos grupos. E a própria congregação vai estar motivada a continuar ouvindo o Novo Testamento à medida que ela souber de resultados práticos que a palavra de Deus tem trazido na vida e na transformação das pessoas, né? Uma igreja, ela pode começar os grupos de audição entre os membros da igreja, pode começar entre os não cristãos como avanço missionário, pode começar o grupo entre as famílias dos membros das igrejas, entre vizinhos, entre conhecidos dos membros da congregação. Sempre que houver um líder, um facilitador disposto a servir o Senhor em nome da igreja, ele pode promover a abertura de um novo programa, com essa intensidade, com esse desejo de estar abençoando a comunidade com a palavra de Deus. Amém? Na próxima aula nós vamos ver sobre como plantar o programa nas escolas. Aguarde!